estamos no ar, estamos no ar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Eu sou o Bruno Moraes. Boa noite, eu sou o Vinícius Soares. Eu sou a Thalia de Castro. Aqui quem fala é o Jackson Batista. E esse é o podcast Vem Sempre Aqui, sempre com convidados muito especiais, né, pessoal? A gente vem trazendo gente muito bacana, muito interessante, sempre envolvida no mundo do futebol. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, um grande personagem, um grande nome aqui do futebol no estado, Geraldo Pereira. Alguém Quem conhece é Geraldo Pereira? Geraldo Pereira? Eu não conheço nenhum jogador com esse nome. Ninguém se pronuncia. Ah, tá. Então vou trazer pelo apelido, vou pedir para ele se apresentar então pela forma como ele é conhecido. Mazarop, obrigado por ter vindo. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos vocês aí. Prazer estar aqui com vocês. E Geraldo, nem eu, às vezes, me pergunta. Nem atende. Não, é que às vezes me pergunta, eu tenho que parar e pensar um pouquinho, porque desde guri me chamando de Mazarop, aí eu fico meio confuso. Show de bola. Mas então, primeira pergunta já é que eu queria que a gente gostaria de fazer para ti, de entender um pouquinho melhor, é justamente sobre esse teu apelido. Exato. Geraldo, Mazarop, não tem ligação nenhuma uma coisa e outra, né? Conta pra gente onde é que surgiu esse apelido carinhoso que te deram. Primeiro goleiro com o nome de Geraldo ia ser complicado, né? Mas o apelido surgiu quando eu cheguei no Vasco da Gama para fazer uma avaliação nas categorias de base. A minha cidade é divisa com o Rio de Janeiro, é da zona da Mata Mineira e nós somos tidos como caipira, né? Pessoal do interior de Minas, caipira. E eu cheguei no Vasco da Gama, no dia que eu cheguei no Vasco da Gama, aí me botaram apelido, chegou o Jeca. E eu cheguei lá de bota, calça pescando peri, a malinha quadradinha. Parecia de fato um caipira mesmo, né? E o Mazarop à toa estava em evidência com os filmes dele, eu cheguei e aí já colocaram, chegou o Jeca, o Mazarop. E ficou. Peraí, mas Mazarop é um ator? grande. Desculpa, Mazarop, eu realmente não sei. É um ator? É um ator. É um ator. Um ator de humor, né? Personagem. Ator cômico, Isso. Entendi. fazia filmes de caipira mesmo. Perfeito. Um Então, grande artista brasileiro. claro. Não, então tá aí Me orgulha explicado. muito, né? Não, E esse nome me trouxe sorte. evidente. E é justamente isso, né? Trouxe sorte e dá pra se dizer, então, que fez parte da carreira, de certa forma, né? Como? Fez parte da carreira esse nome, né? Sem dúvida. Já visto que em 78 eu fui convocado para a seleção brasileira para a Copa do Mundo e aí eles queriam que eu mudasse o nome, eu não quis mudar o nome, aí eu fui cortado. Pois é, essa seria a segunda pergunta, Vini. Isso aí, Mazarop. Parece que tu foi cortado dessa Copa somente por causa do nome. É verídica essa história? A gente tem aqui uma lista de fatos ou fakes e já justamente então a primeira fato ou fake pra gente conferir contigo. Então é verdade, ficou de fora por causa do apelido. Eu não quis trocar nome, porque eu entendia que nome não jogava bola, né? Sim. E eu já era conhecido como Mazarop. Aí eu vou trocar nome porque claro que eu como atleta gostaria de vestir a camisa da seleção do meu país, né? Mas não que eu tivesse que trocar o nome para poder vestir a camisa. Não achei que era correto isso. Mas também não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário, Mazarop me trouxe uma carreira vitoriosa. E como foi isso, Mazarop? Eles te falaram, olha, a gente te convoca se tu mudar o nome ou... Não, eles avisaram o Vasco da Gama que eu tinha que mudar o nome. E o pessoal do Vasco, os dirigentes do Vasco, veio falar comigo, eu falei, não vou mudar não. Até o Vasco tentou mudar, mas não deu certo não. E eu disse, não vou mudar não. Não, então eles vão te cortar, não, tudo bem, não posso fazer nada. Legal. E Mazarop, já fala pra nós então como tava esse momento de carreira de jogador nesse ano que tu foi convocado para a seleção, porque a gente pensa que um jogador que é convocado para a seleção, ele tá no ou muito próximo do auge da sua carreira. Melhor fase, né? Isso. Em qual clube tu tava aqui no Brasil? Como é que tava esse momento?
O momento era bom, inclusive eu fechei uma sequência de jogos sem sofrer gol nesse período, né? Tinha sido campeão em 76, que eu peguei o pênalti do Zico e do falecido Geraldo. Em 77 fui campeão carioca de novo, pegando o pênalti do Tita, né? E vivia um momento bom, era um momento bom da minha carreira, né? Mas tudo isso é coisa que passa, né? Eu não sou ficar guardando mágoa, né? Porque eu fiz do futebol a minha carreira, a minha profissão, o meu sustento da minha família, né? E eu tive aí uma carreira de 19 anos, uma carreira vitoriosa, que foram 19 títulos, 18 títulos, né? Conquistados, tendo conquistado todos os títulos que você possa imaginar. Não, e é inevitável, né? Os acontecimentos ao longo da carreira, eles não são previsíveis, né? Episódios como esse podem acontecer e a gente não consegue calcular o que vai representar ali na frente, né? O que isso vai significar daqui a 1, 2, 3 anos, ainda mais antigamente, que a carreira ela não era tão longa quanto é hoje em dia, né? Inclusive, esse era um outro questionamento que eu gostaria de te fazer em relação à evolução dos atletas, né? Porque a gente está muito acostumado hoje em dia com um menino que surge na base do Santos, do Grêmio, do Inter, do Palmeiras, do clube que seja, e aí contam-se histórias nos programas de TV que ele vem desde o Sub-12, vem desde o Sub-15, do Sub-17, enfim. E eu queria que tu falasse pra nós aqui, pro pessoal que vai acompanhar a entrevista também, como que era na tua época isso? Existiam tantas categorias? Como que um garoto, como que um menino que tinha o sonho de ser jogador de futebol entrava num clube? Na época que eu comecei, você não tinha os recursos que tem hoje e as oportunidades que se tem hoje das escolas, né, de futebol. Na minha época, eu saí de jogando pelada na rua para ir fazer um teste no Vasco da Gama, né? E naquela época, eu fui direto para o juvenil e não tinha juniores, né? E tinha naquela época o dente de leite, o infantil, o juvenil e o aspirante profissional, né? E não tinha o recurso, né, a tecnologia que tem hoje, né, a parte de fisioterapia, né? Naquela época você tinha uma lesão de menisco, você ficava praticamente 1 ano sem jogar. Hoje, com 20 dias, 30 dias, o jogador já está em campo jogando. Quando se estourava um ligamento, era no mínimo 2 anos. E aí, se voltasse a jogar. Se não Sim. fosse fim de carreira, né? Hoje não. Hoje com 5 meses, você faz uma cirurgia de ligamento e em 5 meses você está jogando novamente. Né? Naquela época era forno de bia, água quente, toalha quente, contraste, né? Hoje não, hoje você tem a fisioterapia que ela acelera o processo de recuperação do atleta, tem toda uma avaliação, hoje o jogador joga até com GPS, né? Naquela época não tinha nada disso. E naquela época se jogava muito mais até. Sim. Os campos não eram como são hoje, né? Os campos com qualidade que são hoje, né? Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Até a bola era diferente, né, Mazzaropi? Na minha posição, se eu quisesse uma chuteira boa, eu tinha que comprar. Hoje os jogadores fazem contrato, ganham para isso, luva. Na minha época não tinha a luva que tem hoje, né? Eu, às vezes, jogava sem luva. Sim. Né? Pois é, ô Mazzaropi, até nesse sentido é legal a gente te perguntar, porque mais cedo a gente estava olhando alguns vídeos antigos, principalmente dos jogos do Renato, e ele saindo do estádio, aí tem quebra-pau, tem um monte de história aí envolvendo essa saída dos jogos, mas é engraçado que se vê os jogadores pegando seu carro indo para sua casa, né? Como é que era esse momento aí da sua vida? Tinha muita tietagem em cima? Isso. Conseguia Não, sair isso tranquilo? sempre teve, né? No futebol sempre teve isso, né? Mas eu sempre fui muito família. O meu negócio era meu trabalho, minha casa, meu trabalho, né? Porque a gente tinha pouco tempo para conviver com a família. A gente passava mais em função
do clube do que da família. Então, aquelas poucas horas que nós tínhamos, eu ficava junto da família, né? Porque a família é a base de tudo, né? É um alicerce. Até dentro da nossa carreira, se você não tivesse uma família, se você não tiver uma família sólida, né? Uma base boa, fica difícil para você também. Porque tem pressão de tudo quanto é lado, né? Então, e você tem que se preparar para isso também. Sim, sim. Mas agora que eu queria falar sobre aquele teu início no Grêmio ali, da tua saída do Vasco e vinda pro Grêmio. Como é que foi aquele teu começo ali? Tu já imaginava que tu iria ser campeão de tudo aquilo, que tu ia marcar o nome na história do clube, se tornar um dos maiores goleiros da história do Grêmio? Não, eu na verdade, você quando, pelo menos na nossa profissão, você participando de clubes com a grandeza do Vasco, do Grêmio, você sempre pensa em ganhar. E o que faz a história, e o que faz a vida do profissional, são as vitórias e as conquistas, né? Isso é que marca a trajetória do atleta, né? A minha vinda para o Grêmio foi uma realização de um sonho até de guri, quando eu ainda jogava no juvenil do Vasco da Gama. Porque eu tenho um amigo gaúcho que nós chegamos no mesmo dia para fazer teste no Vasco da Gama, jogamos 15 anos juntos. E temos uma amizade que nem de irmãos, até hoje. A gente se comunica, se fala, ele vem a Porto Alegre, a gente se encontra, eu vou na casa dele, entendeu? E ele sempre falava do Grêmio para mim. E aquilo foi ficando marcado para mim. E aí depois eu me profissionalizei e aí tive como treinador o Titio Orlando Fantoni. E o Titi veio para o Grêmio e a gente, quando se encontrava, o Titi confirmou tudo aquilo que o Gaúcho falava para mim. E aquilo aguçou mais ainda a minha vontade. E eu sempre achei a camisa tricolor muito bonita. Desde a época que eu jogava no Vasco da Gama, eu achava que era a camisa mais bonita, era a camisa do Grêmio. E aí aquilo ficou marcado para mim. Sim. E aí as pessoas hoje me perguntam qual foi a maior defesa que eu fiz no Grêmio. Eu digo para eles que a maior defesa foi no dia 25 de maio de 1983, quando eu assinei o contrato com o Grêmio Futebol Porto Alegre. Ali eu estava realizando o sonho, estava tendo a oportunidade que o Grêmio me deu de fazer parte de um grupo fantástico de jogadores e num ano histórico para o clube. No ano em que o Grêmio conquistou a sua primeira Copa Libertadores e, consequentemente, o título de campeão mundial. E eu tive o privilégio e a honra de fazer parte desse grupo. E aí a gente vê, Mazzaropi, que é uma defesa que dá o título para o clube. A gente está com a narração desse jogo aqui, o Carlão vai tocar aí para nós, para a gente ouvir. Isso é coisa do Carlão, né? Foi autorizado, foi com muita calma, vai bater de pé direito, bateu. Defendeu Mazzaropi. Vai todo o time do Grêmio abraçar o goleiro. Emociona até hoje? Pá, que eu me arrepiei, cara. Na verdade, essa foi a defesa mais importante. Essa defesa deu ao Grêmio a condição de chegar à final da Libertadores. Porque se nós tivéssemos empatado esse jogo, o Grêmio estaria fora, totalmente fora e sem possibilidade de chegar à final da Libertadores. Nós tínhamos que ganhar aquele jogo e nós estávamos ganhando de 2-1 aos 38 do segundo tempo, se não me falha a memória. Houve a penalidade e eu tive a felicidade de fazer a defesa. E aí garantia a vitória do Grêmio e, consequentemente, levar o Grêmio à final da Libertadores. Não é à toa que um nome como esse vai parar na calçada da fama do time, né? Na calçada de nomes mais importantes. Mas pra gente encerrando nosso episódio, então, a tua participação, a gente agradece já de antemão. Passa aí uma breve
uma breve lista aí dos teus títulos pro pessoal que não conhece Mazzaropi, que não conhece essa figura ilustre, tão conhecida no estado, é Libertadores, é Mundial, é Campeonato Gaúcho, Campeonato Gaúcho, né? Enfim, conta aí um pouquinho pro pessoal quais são as tuas conquistas, não só no Grêmio, mas também no Vasco. Eu fui 2 vezes campeão da Taça Guanabara, fui campeão carioca pelo Vasco da Gama, meu primeiro título como profissional. Eu assinei contrato dia 2 de fevereiro de 1974 e meu primeiro título foi de campeão brasileiro, claro que era a reserva do Andrada, né? Mas eu fiz parte do grupo que foi campeão, cheguei a ficar alguns jogos no banco e foi o primeiro título como profissional. E aí depois eu ganhei a Taça Guanabara, que eu peguei o pênalti do falecido Geraldo e do Zico. No ano seguinte eu fui bicampeão da Taça Guanabara, campeão carioca. Aí eu fui pro Curitiba em 79, fui campeão paranaense pelo Curitiba em 79, voltei pro Vasco, fui campeão carioca em 82. E aí eu vim pro Grêmio em 83, fui campeão da América, campeão do mundo. Voltei pro Vasco da Gama, aí fui pro Náutico, Capibaribe, o Náutico há 9 anos não era campeão pernambucano, eu fui campeão pernambucano no Náutico. Voltei pro Vasco e aí o Grêmio comprou o meu passe em definitivo. Aí eu cheguei em 85, aí eu fui campeão gaúcho 85, 86, 87, 88, 89, 90 e super campeão do Brasil em 90 contra o Vasco da Gama. Em 83, além do Mundial, eu fui campeão da Copa Pan-Americana em Los Angeles, 2 dias depois da Copa do Mundo, do Mundial, né? Isso como jogador, na história do clube hoje, eu sou o jogador que mais título conquistou com a camisa do Grêmio em 6 anos e meio. Eu conquistei 17 títulos só com a camisa do Grêmio em 6 anos e meio. E mais 5 anos como preparador de goleiro. Tá louco. Além de todos esses... E tenho o recorde mundial há 44 anos de tempo sem tomar gol, que é meu até hoje. Era justamente isso que eu ia falar. Além de todos esses títulos, ainda tem o recorde de ficar mais tempo sem tomar gol. Qual é a sensação que dá falando isso? São 20 jogos, né, Mazzaropi? Arrepia? O coração palpita? 1816 minutos. Isso marca a carreira da gente. Isso é um marco da nossa história, da nossa trajetória, né? É claro que eu não conquistei isso sozinho, né? Se eu não tivesse a ajuda dos meus companheiros, né? Eu não teria atingido essa marca. Mas era numa época muito difícil. Você ficar 20 jogos naquela época consecutivos sem tomar gol não era fácil, não. Mas é que eu nunca fui de me preocupar muito com essas coisas, não. Eu me preparava para o jogo, né? Eu estaria preparado para tudo. Aí vinham me perguntar, vai ficar mais um jogo? Eu não estou nem preocupado com isso. Eu nem argumentava muito, que é justamente para não... Porque se você ficar muito apegado a isso, você acaba se prejudicando, né? Você entra preocupado e aí você não tem um foco no jogo. Eu deixei a coisa acontecer. E, na verdade, eu sabia que eu tinha ficado um bom número de jogos sem tomar gol, mas eu não me lembrava quantos jogos eram. Em 2003... Eu trabalhei 8 anos no Japão, né, como preparador de goleiro. Em 2003 foi o último ano que eu trabalhei lá. E o clube que eu estava, o rapaz que era o Relações Públicas do clube, foi levantar a minha história. E aí foi quando ele me disse, falou, pô, você sabia que você é o recordista mundial de tempo sem tomar gol? Eu falei, cara, não estou nem sabendo. E aí em 2006... 3 meses antes da Copa na Alemanha, eu fui convidado para ir a Mainz, na Alemanha, para receber o troféu. O prêmio, reconhecimento. Por essa marca, Tá Será louco. uma semana. Como... Isso é gratificante, isso faz parte da história da gente, é claro que deixa a gente feliz. Não, a gente imagina, e como o Carlão ia dizendo em off aqui conosco antes do nosso programa começar, o homem é uma múmia, né? O homem não tem mais onde pendurar a faixa, onde colocar bandeira e todo tipo de
de objeto de campeão, de medalha, enfim, de adereço, é um nome simplesmente incontestável do futebol do estado. É isso então, né? É isso aí, Mazzaropi, obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite. Aí não é sempre que a gente tem um recordista no campo do futebol. É uma honra para nós. Um campeão mundial. Campeão mundial, trazendo tantas experiências aí, tanto para nós que estamos falando contigo, tanto para quem vai nos acompanhar também no YouTube. Então, obrigado e suas últimas considerações aqui nesse episódio. Meu querido, eu queria mais uma vez me desculpar com vocês de eu não poder estar aí no estúdio com vocês, mas prometo que numa próxima oportunidade o convite pode ser feito e eu faço questão de ir ao estúdio aí, de estar com vocês aí para participar. Perfeito. Agradecer essa oportunidade, que é sempre um prazer para a gente e muito honrado com o convite de vocês e poder estar participando aí. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, a todos os gremistas, que esse ano nós vamos com tudo. É isso aí. O campeão voltou. E um abraço, um beijo aí no meu irmão Carlão aí. Fiquem com Deus e quando precisarem é só prender o grito que nós estaremos sempre à disposição para atendê-los. Valeu, Massa. Muito Muito obrigado. obrigada. Obrigado. Nós estamos de portas abertas e nesse episódio ficou então na técnica o próprio Carlos Pereira, o Rinaldo Silveira que está ali com ele também, nós aqui apresentadores, eu, Vinícius Soares. Eu, Bruno Moraes. Thalia de Castro. Aqui, Jackson Batista. Desejamos uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde e até a próxima. Valeu, abraços. Valeu. Valeu. Até mais. Tamo junto. Valeu.